Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Mais uma segunda-feira, semana se iniciando, mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu quero descobrir junto com você em que nível de comunicação anda o seu casamento. Será que você sabe? Será que você tem se comunicado bem? Será que a comunicação tem fluído por aí ou anda meio turbulenta? Vamos descobrir juntos? Se você tem gostado desses vídeos, já curte aqui, já deixa o seu comentário. Outros temas também que você tiver interesse de ver por aqui, pode deixar aqui no comentário, eu vou ler todos com muito carinho. Bora lá? Então, que uma comunicação bem feita surte grandes resultados no casamento, isso não tenho dúvida. É claro que é muito difícil se comunicar também. Mas quando o casal consegue atingir uma comunicação saudável, sem críticas, sem apontamentos, isso é um grande indicativo que esse casamento é bem maduro. A primeira chave que a gente precisa lembrar é que comunicação envolve muito mais do que falar e ouvir. É falar, é ouvir com paciência, prestando realmente atenção, é se fazer compreender e se esforçar também para ser compreendido. Por ser algo tão importante, a comunicação no casamento é muito atacada. Quem nunca percebeu que às vezes está falando arroz e o seu marido entende orégano? Existem vários bloqueadores da comunicação. O nosso estado emocional, as nossas mágoas interiores, a forma como o outro fala, por exemplo. Então você pode estar falando a melhor coisa do mundo, você pode dar o melhor conselho para o seu esposo, mas se você fala isso com gestos rudes, se você tem um comportamento ruim, se as suas palavras soam mais como críticas do que como conselho, certamente esse conselho não vai servir de nada. Esse diálogo, essa comunicação vai ser interrompida pelos bloqueadores e vocês não vão chegar a solução nenhuma. Por exemplo, imagine se você fala para o seu esposo o seguinte: amor, você já fez aquele curso que o seu chefe mandou? Olha, para de procrastinar, você vive procrastinando as coisas e aí vai acabar fazendo o curso na última hora, em cima da hora, vai acabar fazendo mal feito e não vai saber de nada. O esposo logo vai responder o quê? Nossa, mas você já está reclamando? Mas você só sabe brigar? Mas você só sabe me cobrar? Ela vai dizer, mas amor, eu só queria te dar um conselho, é pro seu próprio bem. Eu só tô te alertando porque toda vez você faz isso. Aí, filho, acabou. Ele, mas toda vez? Será que toda vez eu sempre sou assim? Eu sempre sou o errado? Você é muito grosseira? E por aí vai. A esposa, por sua vez, fala, eu tô querendo te dar um conselho, você também não quer ouvir, então o problema é seu, fica aí com o seu problema, que eu fico aqui e não vou falar mais nada. E às vezes esse casal é inundado pelo silêncio, que é um outro bloqueador da comunicação. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. Quem sabe semana que vem a gente aborda esse assunto. O fato é que a comunicação foi obstruída e não se teve nenhum êxito nesse casamento. As mulheres são muito mais emotivas e os homens muito mais lógicos. Normalmente é assim, claro, podem haver mudanças. Mas isso é muito bom. Imagina usar toda a emoção da mulher com toda a lógica do homem. Juntos, eles são uma potência. Porém, se um não compreender o outro, ele será um fracasso. E quão difícil é chegar a essa comunicação de um compreender o outro, não é? Eu acredito que isso aconteça por dois fatores principais. Primeiro, porque muitas vezes nós, mulheres, às vezes nem nos conhecemos o suficiente para entender o que realmente nos incomoda, para entender qual é o sentimento que a gente tem em determinada situação, em determinado assunto. E muitas vezes a gente tem dificuldade de expor isso para o nosso esposo, já que nem nós mesmos conseguimos entender muito bem o que estamos sentindo ou pensando. Muitas têm vergonha de se expor e de falar realmente o que pensa, o que sente, o que é muito ruim. O casamento foi feito para sermos um, para nos despir de toda vergonha e sermos realmente transparentes com o nosso marido. E o segundo motivo, normalmente é porque a gente tem preguiça. Sim, preguiça de desenvolver
um diálogo profundo com o nosso marido. Porque dá trabalho, gente, dá muito trabalho. Um discordar do outro não é confortável nem um pouco. Então, muitas vezes, para não haver essa discordância, o outro já nem quer conversar, já nem quer falar. E aí fica naquele diálogo raso, naquela coisa superficial, sabe? Aquele diálogo que você tem com o atendente da padaria, que você vai todo dia, com o frentista onde você abastece seu carro todo dia, ou com alguém na fila do banco que você conheceu hoje. Ou seja, com uma pessoa qualquer, uma pessoa comum. Ele não é uma pessoa comum, ele é parte de você. Você e ele, na verdade, são um. Então, precisa saber tudo que passa dentro de você. E aí, onde eu quero chegar? Quero que você descubra e coloque aqui para mim nos comentários qual é o nível de comunicação que você e seu esposo andam tendo por aí. O primeiro nível de comunicação é justamente esse que eu acabei de falar. É um nível de comunicação bem raso. É um oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito comum nas relações sociais por o mundo. Isso faz com que nós tenhamos relacionamento com as pessoas que nós não conhecemos, demonstra educação e, na verdade, isso já pode transformar o dia da pessoa se você, por um acaso, falar para ela, tenha um bom dia, e ela, de repente, não está num dos seus melhores dias. O seu bom dia já pode transformar o dia dela. Porém, é ainda muito raso para um casamento, concorda? O segundo nível de comunicação é o básico, porém estendido. Então, você vai falar sobre a meteorologia, você vai falar sobre outras pessoas, você vai falar sobre assuntos aleatórios. Coisas que estão acontecendo na mídia, coisas que têm sido noticiado normalmente, ou seja, coisa que você conversa com pessoas do seu trabalho, pessoas que você tem um certo convívio, porém nenhuma intimidade é necessária aqui. E aí, eu quero te falar do terceiro nível de comunicação. O terceiro nível de comunicação diz respeito à exposição de ideias e opiniões. Agora a coisa começa a aprofundar um pouquinho. Você é capaz de expor suas ideias, suas opiniões verdadeiras e sinceras para o seu esposo. Aqui você começa a se arriscar a colocar os seus pensamentos, as suas ideias e até as suas emoções para o seu esposo. Nenhum relacionamento começa nesse nível. Nem relacionamentos de amizade, nem de trabalho, nem com o seu esposo. Primeiro você vai percorrer todos os outros níveis. Aqui requer um pouco mais de esforço. E aí entra o quesito que eu falei. Muitas vezes nós temos preguiça de fazer esse esforço. Demonstrar nossos sentimentos, nossas opiniões, nos leva muitas vezes à frustração, já que o outro nem sempre precisa concordar com tudo que você pensa e tudo que você fala. Isso é normal, tá? Mesmo dentro de um casamento. Não é um autoritarismo cego, é a discussão de ideias. E aí, até aqui, desses 3 níveis, me conta aqui nos comentários qual deles está o seu casamento. Eu espero que esteja um pouco mais avançado. Vamos conhecer então o quarto nível. O quarto nível, ele é, logicamente, um pouco mais profundo ainda do que o terceiro nível. Nele, você consegue verbalizar sentimentos e emoções. Coisas que você está sentindo, que você pensa em determinada situação, por determinada pessoa, na vida de vocês. Inclusive em relação ao seu esposo. Será que você tem condições de falar para o seu esposo o que você realmente sente quando ele faz alguma coisa? Será que você consegue verbalizar os seus sentimentos e emoções de forma tranquila? Porque quando as emoções estão à flor da pele, a tendência é explodirmos. E isso para coisas boas e ruins. Mas precisamos ter domínio próprio e saber falar o certo na hora certa. Lembra que eu falei desde o início que a comunicação está em falar, ouvir, se esforçar para compreender e também para ser compreendido? É se esforçar para colocar para fora os sentimentos ruins também. Esse é um nível bem íntimo, já que você consegue expor para o seu esposo sentimentos e emoções até ruins, que todos nós temos. Isso é super normal. Não somos Deus, nem perfeitos, senão a gente já estava lá no céu. A gente tem sentimentos ruins, sim, em determinadas situações ou até por determinadas pessoas. E aí, será que você tem coragem de contar para o seu esposo o que realmente passa no seu coração?
O quinto e último nível, nossa, esse é um nível de profundidade conjugal excelente. É o top da maturidade. E eu te digo, eu e meu esposo chegamos nele há pouco tempo mesmo. Sim, a gente tinha e ainda tem muita dificuldade de comunicação. Não é porque a gente já chegou nesse nível que a comunicação às vezes não fica interrompida. Como eu disse, eu falo arroz e ele entende orégano. Não, acontece sim. É um esforço diário. Nesse nível, você consegue evoluir com seu esposo para um nível de introspecção e seriedade profunda diante daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você fala. É quando o seu marido tem total liberdade de se derramar diante de você e falar das crises dele, das neuras que ele tem, das dificuldades, sabe, aquelas coisas que a gente não fala pra ninguém, ele poder falar pra você e que você possa ouvir e discutir ideias e soluções ali sem críticas, sabe? Sem apontamentos. Isso é um nível muito excelente. Porque você começa a se abrir de uma maneira única, colocando todos os desafios da casa, da vida pessoal de vocês, da família, da cama também. É um desafio muitas vezes conversar sobre o ato sexual para muitos casais. E isso não precisa ser assim. Que vocês possam evoluir até chegar a esse nível séria, profunda, uma comunicação sem críticas, sendo transparentes um com o outro. E aí, me conta aí, qual desses níveis anda a comunicação no seu casamento? Tem muito a melhorar? Tá no meio do caminho? Ou vocês já atingiram a excelência? Lembrando, gente, que atingir a excelência não quer dizer que seja perfeito e que muitas vezes vocês ainda não vão errar e ter alguma dificuldade. Isso é completamente normal. A vida é sempre feita de novos desafios e tá tudo bem sobre isso. Só que vocês precisam se esforçar para chegar lá. Existem casais que estão casados há 10 anos e nunca conversaram sobre suas preferências, por exemplo, durante a relação. Existem casais que estão casados há anos e nunca falaram de mágoas, de coisas do passado que interferem no seu casamento hoje. Vivem sempre no superficial, no raso. Tem casais que fisicamente tiram as suas roupas um para o outro, mas emocionalmente não conseguem fazer isso. Não conseguem ser transparentes de verdade. Eu gostaria muito que você se esforçasse para atingir esse nível de transparência no seu casamento. E volta aqui depois para me contar, porque eu tenho certeza, se você começar a aplicar os 4 pilares de falar bem, ser um bom ouvinte, se esforçar para compreender e se esforçar para ser compreendido, você vai chegar nesse nível também. Um beijo, manda esse vídeo para mais algumas amigas de vocês, compartilha aí com todo mundo. A gente vai se vendo lá pelo Instagram e segunda-feira que vem estou aqui novamente. Um beijo!